Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e de sua família. Quero te convidar a estudarmos hoje o livro do Apocalipse e hoje estudaremos o capítulo final deste livro, o capítulo 22. Então vamos à leitura do capítulo de hoje? Apocalipse, capítulo de número 22. Assim está escrito: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as vi e ouvi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Sou seu conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem pela cidade e pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Bem, amados, nós chegamos ao final do livro do Apocalipse. E neste capítulo, o apóstolo João tem uma visão. A visão do rio da água da vida. Este é o suprimento inesgotável de vida. É o suprimento inesgotável de água que traz a vida, que vivifica, indicando que só Deus, Jesus e o Espírito Santo são fontes de vida e vida em abundância. Somente em Deus temos os recursos necessários que nos leva à vida e que nos dão vida em abundância na morada eterna, onde não haverá só a fonte da água da vida, mas a própria árvore da vida. Bênçãos que foram restringidas após a queda do homem, mas que agora está disponível para todos aqueles que foram salvos. Bênçãos vivificadoras, bênçãos sem medidas para os santificados em Deus. Todos os que são salvos terão acesso a essas maravilhosas bênçãos e nunca mais experimentarão o choro, o pranto e muito menos a dor. E agora, a glória da face de Deus,
que nenhum ser humano tinha acesso, estaria à disposição de todo Filho de Deus. A glória de Deus iluminará todos os que são salvos. Não haverá mais necessidade do sol e da lua, pois a glória de Deus será suficiente para iluminar todos os salvos por toda a eternidade. As palavras desta profecia devem ser guardadas por todo aquele que crê, para que estejamos atentos e não sejamos pegos de surpresa. E assim façamos como o anjo disse a João, né? Adore somente a Deus. Então continue a se santificar e a praticar a justiça, pois todos nós iremos prestar conta dos nossos atos a Deus, conforme está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do verso 13, que diz: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para todo homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Todos nós receberemos conforme as nossas práticas, né? Tudo está sendo registrado. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. E como Deus, como dono dos céus, o único dono dos céus, ele deixará de fora todos aqueles que não andarem segundo a sua vontade, conforme está escrito no verso 15 deste capítulo de Apocalipse, que diz: ficarão fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Quem testifica, quem dá testemunho dessas palavras é o próprio Jesus Cristo. Por isso, as profecias desse livro não podem ser maculadas, mudadas ou alteradas, e muito menos corrompidas pelos homens. Assim, devemos zelar pela fiel interpretação e divulgação dessas palavras. Caso contrário, o castigo será terrível. Temos que ver isso com temor e tremor. A interpretação da palavra de Deus deve ser feita com temor e tremor, conforme está escrito neste capítulo, nos versos 18 e 19, o que diz: eu a todos aqueles que ouvem a palavra desta profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não é à toa que o apóstolo Tiago já havia feito, um aviso, já havia nos avisado na sua carta, no capítulo 3, verso 1. É um verso que eu temo muito, que me dá muito temor, que diz assim: meus irmãos, não sejam todos vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, o peso do julgamento para aqueles que ensinam será muito mais pesado do que para aqueles que estão aprendendo, para aqueles que estão apenas ouvindo. A palavra de Deus, ela deve ser protegida da corrupção humana, deve ser obedecida e compartilhada com zelo, em toda a sua essência e integridade, para assim esperarmos pela vinda de Jesus, certo de que cumprimos com o nosso dever e fizemos isto com excelência. Amém, amados? Ok, meus queridos, vamos encerrar este estudo por aqui, encerrando o livro do Apocalipse por aqui. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos no estudo deste livro, o livro do Apocalipse. Mas não ficaremos apenas neste estudo, Se Deus quiser, faremos mais estudos e continuaremos com as reflexões, com os devocionais e muito mais. Por isso nós contamos com o seu apoio. Se puder, faça sua inscrição neste canal, compartilhe, recomende, indique as mensagens deste canal. Com certeza o que nós estamos estudando aqui será relevante para a vida de alguém. Existem várias mensagens neste canal e você tem acesso a todas elas e é tudo grátis. Você não paga nada, você não tem que pagar nada, é de grátis, conforme está escrito a palavra de Deus, De graça recebeste, de graça dá. E você também pode compartilhar, e é de graça você compartilhar também. Entendeu? Você estará abençoando a vida de outras pessoas, porque essa mensagem pode ser, com certeza, será relevante na vida de algumas pessoas, ou de todas as pessoas. É a palavra de Deus,
Então, que Deus te abençoe. Obrigado pelo tempo que você esteve junto com a gente. Que você continue estando conosco, né, nas mensagens deste canal, né? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que digamos juntos, em alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Deus te abençoe muito e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço.